Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Francisco e esse é o canal Jardim em Vasos. Hoje vamos falar sobre essa planta. Planta jade. Tenho duas mudinhas aqui. Opa, deixa eu colocar aqui para dentro, senão começa a fazer barulho no microfone. Tenho duas mudinhas aqui. Essa mudinha, são as duas, trouxe juntas. Só que essa daqui, que já está nesse tamanho, eu trouxe mais ou menos desse tamanho. E essa daqui, só tinha essas duas folhas de baixo. Como se fossem essas duas folhas de baixo. Tinha duas folhinhas assim só. Como se eu tivesse cortado o penãozinho. Aí, eu trouxe, e aí, já saíram essas aqui, já saíram essas. Essa daqui, que era mais ou menos do tamanho daquela, olha o tamanho que já está. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa planta aqui. Eu iniciei o plantio delas em dois vasinhos desse tamanho aqui. Esse vasinho aqui é tamanho, acho que 7. O 9 é um pouquinho maior. Então, em dois vasinhos desse tamanho. Em abril. Aí, quando foi agora em julho, eu transplantei para esses vasos maiores, porque elas já estavam ficando prensadinhas ali. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Planta jade. É uma suculenta. O nome científico é Crassula ovata. Tem vários nomes populares. Árvore da prosperidade, árvore da felicidade, árvore da amizade, árvore do dinheiro, planta da sorte. O motivo vocês pesquisam, porque eu não entro nesses detalhes de sorte, de amizade, de dinheiro, árvore que traz dinheiro, traz felicidade. Eu não entro nesses detalhes não, porque eu não me amarro nesses detalhes. Enfim, não critico quem se amarra, mas eu não me amarro. Eu tenho a planta porque eu gosto da planta, porque eu acho bonito. Enfim, não vou nessas de... Esqueci o nome que se dá isso. Ela é uma planta perene. E ela pode chegar ela pode crescer até 40 centímetros, 50 centímetros, mantida em vasos. Claro que depois eu vou transplantar para um vaso maior, mas até 1,80 m se mantido no chão. E ela vai se ramificando conforme você vai podando ela, como você faz com a árvore, com a rosa do deserto, por exemplo, ela vai formando uma arvorezinha. Os bonsaístas gostam de fazer bonsai da planta jade. Mas não vamos confundir, antes que eu me esqueça, planta jade com flor de jade. Eu vou postar a foto aqui também da flor de jade, para ter uma ideia. Então não vamos confundir, planta jade é uma coisa, flor de jade é outra. Tá? Iluminação, ela gosta de sol pleno ou meia sombra. Mas cuidado, mesmo no sol pleno, tomar cuidado aonde você mora. Se o sol for aquele sol de meio-dia, 1h, o sol que a gente brinca, fala sol de rachar mamona, né? De estourar mamona. Então toma cuidado. E ela gosta de em torno de 5 a 6 horas de sol, mas pelo menos meia sombra em torno de 3 horas de sol diário. Ah, mas eu posso manter ela dentro de casa? Pode. Desde que seja numa janela bem iluminada, de preferência se pegar raios solares através dessa janela, então não deveria ter cortina
e nem ser vidro fumê, né? Ser vidro branco, transparente, branco não, transparente, né? É incolor, vamos falar assim, transparente. Então, nessas condições, você pode até fazer aquele jardim, eu esqueço o nome como se usa hoje, hang jarder, grab jardim, uma coisa assim. Então, para fazer aquele jardim como se fosse uma floresta, floresta urbana, né? Então deve ser forest jungle, uma coisa assim. Floresta urbana. Então você faz um jardim, entre aspas, de inverno, que aí não vai ser de inverno, porque tem que pegar bastante luminosidade. Então, fazer um jardim assim. Mas você judia um pouco da planta. Tem que tomar cuidado. As folhas delas são carnudas, ó, como toda suculenta, e elas são arredondadas, né? Formando parecendo uma colher de pau, por exemplo, também, né? Olha lá. Elas são arredondadas, mas meio compridas, né? Compridas. E se ela estiver tomando muito sol, eu mantenho ela no sol pleno, mas ela estiver tomando muito sol, tem que tomar cuidado, porque a queimadura dela, ela fica marrom. Ela começa a ficar marrom, então é sinal de queimadura, né? Então você diminui esse tanto de sol. E essas folhas dela, quando ela está num sol, beleza, bom, que ela gosta, elas ficam avermelhadas. Olha como olha que elas estão aqui, ó, a borda dela, ó, porque elas estão no sol ali, ó. A partir das 11h30, meio-dia, elas começam a pegar sol ali, pega até 4 horas da tarde, nessa época do ano. Olha lá, elas ficam avermelhadas em volta. Um verde bem puro, vamos falar assim, e avermelhado em volta. Mas essa daqui acho que dá para pegar certinho o avermelhado dela em volta. Olha lá, o avermelhado dela. Né? E com menos sol, ela vai perdendo um pouco essa tonalidade vermelha das bordas e vai ficando inteiramente verde. Inteiramente verde. Assim ela fica, por exemplo, se ela estiver dentro de casa, mesmo recebendo bastante luminosidade, ela vai perder um pouco esse vamos falar, vermelhidão. A floração são umas flores belas, brancas e miúdas. Eu andei pesquisando se tem de outras cores, mas eu não encontrei não, brancas e miúdas. E ela floresce do inverno até a primavera, normalmente. Dependendo se for de estufa, aí dependendo da onde você tiver, vamos falar do Brasil, no Brasil ela vai florescer um pouco antes do inverno ou depois da primavera, né? Porque, por exemplo, no sul é bem frio, então provavelmente ela pode em outra época do ano. O substrato, suculenta. Então você pode usar o substrato de suculenta, cactos e suculentas, claro, enriquecer mais ele. Você pode usar o substrato para rosa do deserto também. Agora, se você quiser fazer o seu substrato, você tem que tomar cuidado com areia grossa, mas tomar cuidado com a areia que você usa. Eu parei um pouco de usar areia grossa porque fica muito pesado os vasos. A areia ela pesa mais do que o substrato para cactus suculenta. E além do substrato, eu colocar o substrato para cactus suculenta, ó, aí, ó, eu coloco bastante chip de coco nele, ó. Bastante chip de coco, casca de pinos, carvão. Eu enriqueço ele, fora os adubos, mas eu enriqueço, nós vamos falar depois, eu enriqueço ele com esses, e com adubo orgânico, que é a casca de ovo, né, moída. Não vai colocar a casca de ovo inteira aqui, porque ela nem vai muito abastecer a planta de nutriente, porque vai demorar uma eternidade para ela dissolver. Você tem que fazer a farinha, bater no liquidificador, fazer o mais fino possível. Então eu coloco casca de ovo, eu preparo um mix para todas as minhas plantas agora. Eu colocava casca de ovo e farinha de osso. Então o que eu faço? Quando eu faço a minha casca de ovo,
eu tenho farinha de osso, eu preparo já um mix meio a meio de casca de ovo e farinha de osso, e guardo nesses potinhos de retina, o matinho, nessas caixinhas de sorvete, eu guardo e já pego completo, né? Carvão, esterco de boi, borra de café, aquelas coisas que eu já falei em vários vídeos aqui, que eu enriqueço. Bem drenante. Não se esqueça de fazer o fundo de drenagem. Se for um vaso que não tem uma base boa, que nem essa daqui, que tem as estrias, vamos falar assim aqui, os sulcos, né? Estria, não sei se é o nome apropriado, mas esses sulcos, para a água cair, mesmo quando não está na base, fura aqui em volta. Eu não furei esse daqui porque além dele ficar suspenso ali, ele fica em cima da tábua com esses estradinhos aqui, ali, esse aqui é cortado, que fica aqui, mas tem os estrados ali, ó, e aí ela fica aqui. Caiu a água, vai embora. Não tem como ficar empoçada a água e encharcar o fundo. E fundo de drenagem, aí eu coloco uma manta ou TNT, porque tem que ser um substrato que a água bate aqui, igual a rosa do deserto e como todas as outras suculentas. Adubação. Você pode adubar, além desses orgânicos, com o NPK 10-10-10. Só que é aquilo que eu falo, o NPK 10-10-10, ele é equilibrado a tudo. Eu gosto, porque como ela dá flor, as minhas plantas que dão flor, eu gosto de adubar igual as rosas do deserto, com 4-12-8, porque aí abaixa um pouquinho o nitrogênio, porque o nitrogênio inibe a floração. O nitrogênio é bom para enraizamento, então quando você está no início para enraizar, é bom. Aí eu abaixo um pouquinho o nitrogênio, aumento um pouquinho o fósforo, que é o que auxilia na floração, e abaixo um pouco, entre mais ou menos o meio, 4, 12, 8. Então, mais ou menos no meio, o potássio, para ficar ali balanceado. Então, eu faço essa adubação. De quanto em quanto tempo? Para adubação, seja orgânico, orgânico, você pode adubar todos os meses, colocar um pouquinho de esterco de boi, de farinha de osso, você pode adubar todos os meses. Mas esses NPKs, você tem que seguir aquilo que vem no fabricante. Eu já disse aqui, tem um NPK meu ali que eu coloco nas samambaias, é 12 meses. Eu adubo dali 12 meses só que eu vou adubar. Porque esses NPK ele vai consumindo aos poucos. E eu procuro não usar o NPK totalmente químico. Porque, como eu já disse, tudo é químico. Porque se tem o fósforo é um elemento químico. Mas esses que eu uso são minerais. Não são aqueles sintetizados em laboratório. Né? São minerais. E sendo mineral, a água que bate nele e vai embora não vai afetar o meio ambiente. Enquanto que o sintetizado pode afetar o meio ambiente. Então eu uso assim. E são tudo umas bolinhas, dependendo da quantidade de um e de outro, vai mudando as cores daquelas bolinhas. Tem verde, tem marrom, tem um pouquinho mais claro, um cinza clarinho. E aí, conforme você vai regando, vai dissolvendo. Por isso que é 12 meses. Ela vai demorar em torno de 1 ano para dissolver aquela bolinha em toda a sua totalidade. Claro que você tem que, para cada vaso, você pôr a quantia certa. E é aquilo que eu falo, a quantia certa. Mas se tem dúvida, põe um pouquinho a menos. É para pôr uma colher de sopa. Põe um pouquinho menos uma colher de sopa. Porque o adubo, o menos é mais. Se você colocar a mais, você mata a sua planta. Se você colocar a menos, você vê que ela está meio... Dá para você corrigir. Né? As regas. É aquilo que eu sempre falo. Se você quiser,
põe o dedo até uma certa, olha lá, porque eu reguei ontem elas. Põe o dedo até uma certa quantidade, o certo é colocar um pouco mais, porque de repente você coloca só aqui, só passa em cima, aqui tá seco, mas aqui tá úmido. E se aqui tiver úmido, aqui pode estar mais úmido ainda. Por quê? Ah, uma vez por semana, depende de onde você mora, depende de como estiver o clima aonde você mora. Na época da chuvarada, na época do inverno, na época de maior umidade no ar, na época do sol mais seco, ou mesmo no inverno, mas um tempo muito seco, que a água vai embora, evapora tudo. Então, você tem que começar a conhecer suas plantas para ver. No início, você vai com esse dedo e tudo, mas depois, você fala, ó, essa daqui é uma vez por semana, essa daqui é 2 vezes por semana, e assim vai, né? Se tiver com falta de água, as folhas dela começam a murchar e ficar enrugadas, ela começa a enrugar. Então, opa, deixa eu regar. As mudas, você pode fazer muda que nem essa daqui. Eu fiz por estaquia. Trouxe o galinho da casa de um amigo meu, um galinho ali, outro galinho aqui. Como estava muito bonita as dele, para não tirar um galho muito grande daquela árvorezinha que já estava bonita, eu tirei um ali acanhadinho, por isso que eu trouxe bem pequeno esse daqui, um pouquinho maior, mas também pequeno, porque senão você tira os maiores. Quando você vai fazer poda, você pode fazer mudas novas. Então é dos galhos. E sempre daquele jeito. Trata com canela. E se você já for pegar e já plantar, coloca no substrato seco e vai regar só dali em torno de uma semana. Agora, essas aqui eu deixei cicatrizando. Deixei em torno de uma semana cicatrizando, depois eu plantei. Aí quando eu plantei, na sombra, cicatrizando na sombra, mas com luminosidade. Quando eu plantei, aí o que eu fiz? Naquele vasinho, você já rega. E depois é assim, solzinho da manhã, nas primeiras horas, vai aumentando aos poucos, fica uns 2, 3 dias naquele solzinho, depois uns 2, 3 dias aumentando, vai aumentando, até você ir para sol pleno. Você demora às vezes uns 10 dias para ir para sol pleno. Porque senão você mata ela, porque ela está acostumada na sombra, ela desacostumou do sol. Então você mata a planta. As podas, conforme vai aumentando no vaso, você vai vendo que vai ficando pesado. Aí, quando vai ficando pesado o galho, você poda retirando o excesso. E aí, dali, forma nova brotação. É mais ou menos igual a rosa do deserto. Você vai podando e vai formando nova brotação. E aí, você pode podar mais um, podar outro, para ir fazendo aquela estilo uma arvorezinha, que fica muito bonita. Essa daqui eu vou tentar fazer isso, deixar ela crescer mais até aqui, mais ou menos. Depois já vou podar esse daqui. Aí, mas só que quando ela crescer até aqui mais ou menos, eu vou fazer a poda do beliscão mesmo, aqui nesse centro aqui, poda do beliscão. Se você não quiser usar a unha, você usa um estiletinho, mas é poda do beliscão porque você pode podar com a unha. E aí ela vai formar uma ramificação, vai começar a formar uma ramificação. As pragas dela, as mais comuns, fungos, que pode ser excesso de água, pulgões e cochonilhas. Você pode usar, por exemplo, eu vou comprar, então você pode usar o óleo de nim, que é muito bom para cochonilha, pulgões, ou você pode fazer a sua, eu já tenho aqui como fazer, através da água oxigenada. Tem outras indicações que você faz com detergente de coco ou neutro. Então você acha na internet vários que você não precisa comprar, claro. Isso no início da infestação. Se deixar infestar muito, é só produto mesmo comprado. O óleo de nim é bom porque ele é retirado de uma planta, ele não é químico de laboratório, ele é retirado de uma planta. Então é bom, não vai atacar o meio ambiente. Mas senão você tem que usar coisas muito fortes e às vezes você até perde a planta. Por isso que é sempre aquela vistoria para saber se a planta está
tá com praga no início, que tudo no início é muito mais fácil. São igual as doenças de nós e dos animais, tudo que se descobre no início é mais fácil combater. Então, eu acho que era só sobre essa planta, muito bonita. São as primeiras minhas. Eu não comprei, né? Eu já falei. Trouxe da casa de um colega, porque você pode comprar. Mas geralmente você vai pagar o preço, dependendo da sua região e dependendo de qual tamanho ela tá. Agora, claro que eu compro também. Eu compro, minhas orquídeas foram quase todas compradas. Rosa do deserto, tô tirando ali através de sementes, né, que eu ganhei, e tô tirando também sementes das minhas, que eu consegui polinizar. Uma delas. Tem 2 barges. Então eu consegui polinizar. Mas, porque é mais gostoso. Mas eu gosto de fazer. Tem rosas do deserto ali que eu tô fazendo através de estaquia. Já floriram. Tem outras ali que eu estou fazendo estaquia agora. Então tudo isso é gostoso. É gostoso isso também. Você fazer, entre aspas, a sua planta. Então, mas você anda assistindo os vídeos, não se inscreveu? Ah, vai lá embaixo. Se inscreve ali, ó. Ó, joinha. Compartilha com os amigos, as amigas. Divulga o vídeo. Continuo falando. Não ganho dinheiro com o canal. Meu negócio é hobby. Eu gosto. Hoje, por exemplo, ia sair agora à tarde. Esperei terminar meu horário de plantão. E aí eu ia dar uma pedalada, mas não estou muito legal para pedalar. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou gravar vídeo. Vou gravar um vídeo. Então, dá essa força para nós aí. Vai lá. Canal em Vasos. Jardim em Vasos. Canal Jardim em Vasos. Beleza? Um abraço. Fica com a chamada do meu netinho. Se você não está se inscrevendo com a minha chamada, vê a chamadinha dele. Vê a chamadinha dele. E ele chama legal, hein? Um abraço. Fiquem todos e todas com Deus. Até o próximo vídeo e fui!